com nada mais, nada menos do que o envelhecimento. Nosso principal tema. E eu acho que o envelhecimento, ele é uma coisa que, para vocês, ela é muito comum, é um assunto muito comum, né? Trabalhar com geriatria, trabalhar com esse público é simplesmente a base do trabalho de vocês. Mas eu trago uma visão do impacto do envelhecimento na saúde. Como é que este processo, ele impacta na fisiologia de um adulto, de um idoso. Em teoria, e vocês me corrijam se eu estiver errada, o envelhecimento do organismo, ele nada mais é do que o envelhecimento das células somáticas. Esse envelhecimento, ele está associado à morte dessas células. Mas, diferente de um jovem adulto, essas células que morrem, essas células que envelhecem e naturalmente elas perdem a sua função, a sua funcionalidade, elas não conseguem ser repostas. A gente não tem esse turnover celular, essa reposição de uma célula velha por uma célula nova acontecendo nesse indivíduo idoso, nesse indivíduo com a idade mais avançada. E esse processo de envelhecimento celular, essa deteriorização celular, sem essa reposição por uma célula nova, ela é conhecida como senescência celular. E a senescência celular, ela é muito interessante, e ela é, talvez, ela seja a base do envelhecimento. Por que eu digo isso? A gente tem essa senescência, esse processo de senescência acontecendo ao longo da nossa vida. Ele não é um processo exclusivo do envelhecimento, do indivíduo idoso. Mas, quando a gente tem um processo de senescência que ultrapassa a inibição, que ultrapassa a formação de novas células, a gente acaba tendo essa configuração de um adulto mais idoso, de uma não recuperação dessas células saudáveis. E, curiosamente, o principal objetivo desse processo de senescência celular é justamente lesionar, ou matar, ou levar à apoptose, falando de uma maneira mais bonita, células que sofreram alguma agressão, células que estão danificadas. Então, a senescência celular, por ela mesma, ela tem o objetivo de inibir que células danificadas se multipliquem. E quando a gente tem essa inibição, eu falo para o meu corpo não propagar, não dar continuidade às células que estão danificadas, eu acabo envolvendo toda uma maquinaria celular para que isso aconteça. E de modo interessante, a senescência celular que nos acompanha ao longo da vida, ela aumenta no processo de envelhecimento. Então, essa imagem, ela é uma imagem bonita, para quem gosta de imagens celulares, onde a gente pode observar a diferença do número de células que a gente tem em um recém-nascido e a diferença de células que a gente tem no indivíduo com idade mais avançada. Então, aqui eu trouxe um dado, a título de curiosidade, que um idoso, e um idoso saudável, a gente não está falando de patologias nesse momento, ele tem taxas... Cadê meu cursor? Deixa eu colocar. Um idoso, ele tem taxas aproximadamente aí 20 vezes maiores de senescência acontecendo quando comparado a um jovem adulto, por exemplo, ali na faixa dos 35. Ocorre que este processo de senescência, que então é um processo fisiológico que nos acompanha ao longo da nossa vida, quando o indivíduo está mais idoso, quando o indivíduo está mais fragilizado, ele acaba tendo um acúmulo dessas células senescentes. Então, vejam, eu venho de um processo que é fisiológico, eu estou em um processo que, em teoria, ele é positivo, onde eu evito que células danificadas elas se multipliquem, mas, em um determinado momento, essas células senescentes elas começam a se acumular. Então, o que acaba acontecendo a gente tem um conglomerado de células senescentes, de células velhas, de células com funções prejudicadas. Eu não tenho a reposição dessas células por células novas e eu acabo montando, eu acabo virando um ser, um organismo cheio de células velhas. E essas células velhas, elas podem ter marcadores muito importantes de desregulação, como, por exemplo, danos ao DNA.
E a gente sabe que ter danos no DNA não é uma coisa muito bem-vinda. Então, nesse cenário, eu trouxe aqui, a título de exemplificação, como que acontece esse processo de senescência. Então, em um contexto fisiológico, eu tenho aqui uma célula em que ela sofreu um dano, ela acaba não sendo mais validada como uma válida, ela não é mais uma célula válida, útil. Então, eu ativo o mecanismo de senescência. Então, eu vou lá, ativo células do meu sistema imunológico, elimino essas células que não fazem mais sentido, que estão danificadas, ou que elas simplesmente estão velhas, e aí eu começo a reparar. Eu tenho um processo de formação de novas células. Este processo em um indivíduo idoso, em um indivíduo senescente, ele não acontece. Esse reparo, ele não acontece. E aqui, o legal dessa imagem é justamente isso. A gente consegue ver quando os steps, quando os passos dessa senescência elas acontecem, a gente tem o sucesso, que é o considerado perfeito, né? O reparo. Do contrário, em uma situação patogênica, por exemplo, eu consigo reparar, eu consigo ativar a minha senescência até a fase 1, mas eu não consigo dar continuidade. E aí, consequentemente, eu posso me deparar com esse indivíduo, com um conglomerado de células senescentes, e, posteriormente, associar esse quadro a doenças. E aqui, só para exemplificar, esse mesmo contexto, quando ele falha desde o seu início, a gente tem aqui a carcinogênese, né, como representativo. Se eu tenho uma célula que ela não é funcional, que ela tem uma mutação no seu DNA, eu acabo permitindo que essa célula ela avance, e aí, ao final deste processo falho de senescência, eu acabo desenvolvendo um diagnóstico oncológico, por exemplo. Mas, onde eu quero chegar com esse processo de senescência? Esse mecanismo, como eu comentei, ele é, no idoso, um mecanismo ineficiente. Eu não consigo, eu simplesmente termino o meu processo de senescência com um monte de células ineficientes e não consigo repor essas células. E o nosso organismo, ele entende isso como um estresse. Isso é um agente agressor. Eu não tenho um ambiente saudável neste processo de senescência associado ao envelhecimento. E quais são as consequências celulares e metabólicas desse processo? Como eu comentei anteriormente, a gente tem aqui a sinalização oncogênica, então os idosos são mais propensos a terem mutações, e essas mutações irem para frente e, consequentemente, eles terem um diagnóstico oncológico. A gente tem o dano mitocondrial associado a essa senescência. Então, imaginem que eu tenho células que não são funcionais. Se eu não tenho células funcionais, as minhas mitocôndrias, que são organelas fundamentais, também não são funcionais, elas não funcionam da maneira adequada. Se eu não tenho uma mitocôndria funcionando de uma maneira adequada, realizando as suas funções metabólicas, consequentemente, eu também acabo produzindo mais espécies reativas de oxigênio. Eu tenho ali um estresse oxidativo presente nessa célula senescente. Se eu tenho, consequentemente, todo esse processo de célula que não é eficiente, eu acabo não conseguindo utilizar os nutrientes da maneira adequada, eu não consigo distribuir, eu não consigo entregar esses nutrientes de uma maneira eficiente para o meu organismo. Além disso, a gente também tem ali uma janela de oportunidade para danos genotóxicos. Vou conversar um pouquinho sobre cada consequência, mas aqui a gente vê isso porque eu trouxe só alguns exemplos, a gente vê como uma célula senescente e uma célula senescente de um processo que não é um processo fisiológico, mas sim um acúmulo de células senescentes, como esse ambiente ele se torna permissivo para erros, para desequilíbrios, para doenças. E aqui, exatamente nessa minha fala, eu trouxe para vocês essa figura que representa, não deu outra palavra, todas as doenças associadas ao processo de senescência, de acúmulo de células senescentes. Então, acredito que seja frequente de vocês observarem no ambulatório as doenças neurológicas, as fibroses em determinados órgãos, a parte óssea, acho que é um diagnóstico bem comum à fragilidade, a idosos mais frágeis, o próprio desenvolvimento do câncer,
temos aqui também a representação dos desequilíbrios metabólicos e também da sarcopenia. Então, isso aqui nada mais é do que a comprovação de que um desequilíbrio celular, de que essa senescência exacerbada e essa ineficiência na troca dessas células, elas estão super associadas ao diagnóstico de diversas doenças comuns às pessoas mais idosas. E, mais uma vez, o que todas essas doenças têm em comum, além da senescência? É exatamente essa questão do dano mitocondrial e do aumento do estresse oxidativo. Se a gente for olhar a fundo, todas elas têm em comum pontos de desequilíbrio nesse cenário, nessas vias metabólicas. E como que isso acontece? Aqui eu trouxe essa figurinha também tem que ser bem didática. A gente tem aqui a exemplificação da função mitocondrial ao longo de um período de estresse. Então, vejam que quanto maior é o meu estresse, menor é a minha função mitocondrial. Se eu comentei anteriormente que a senescência associada ao envelhecimento, ela é um processo estressante, ela gera um ambiente desequilibrado, vocês concordam que eu vou ter mais mitocôndrias disfuncionais no meu paciente, no meu indivíduo idoso? Não é simplesmente uma disfunção mitocondrial. Quais são os impactos dessa disfunção mitocondrial? Eu vou ter mais células morrendo, eu vou ter mais espécies reativas de oxigênio circulando, e, consequentemente, como uma tentativa de reparar esse dano, esse estresse, a nossa mitocôndria, o nosso organismo, nossa célula, ela vai lá ativar alguns processos de reparo. Então, ela vai ativar aqui, por exemplo, uma proteína. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que deu problema aqui no meu áudio. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Desculpa. Me apareceu um aviso aqui, eu fiquei preocupada. Então, conforme o nosso nível de estresse aumenta, conforme a gente tem uma maior presença de estresse nesse organismo, quais são os mecanismos que a gente ativa na tentativa de reparar esse cenário? A gente ativa um mecanismo de processo de... Me fugiu o nome dessa... Esqueci. Eu sou jovem, mas eu também tenho uma mente um pouco avançada. Eu vou lembrar o nome dessa proteína e falar para vocês. O estresse, ele ativa esse mecanismo de resposta adaptativa, que é exatamente esse gráfico aqui, na tentativa de proteger as proteínas. Então, imaginem se eu tenho um ambiente estressante, se eu tenho uma série de moléculas de espécies reativas de oxigênio circulando, esse desequilíbrio ele vai começar a lesionar a proteína, ele vai começar a lesionar a própria membrana celular, ele vai causar uma série de dificuldades e de lesões internas ali dentro, que podem culminar nas doenças que a gente viu anteriormente, por exemplo. Então, quanto maior o meu estresse, maior é a minha tentativa de proteger essas proteínas. Além disso, quando eu tenho esse ambiente estressante, esses agentes agressores constantemente presentes na minha célula, eu também ativo o mecanismo de mitofagia. O que é a mitofagia? A mitofagia nada mais é do que a seleção de mitocôndrias. Então, eu escolho as mitocôndrias que vão sobreviver e as mitocôndrias que vão morrer por processo de autofagia. Então, vocês imaginem que, se eu já tenho mitocôndrias que não funcionam bem, o meu processo de mitofagia vai matar todas as minhas mitocôndrias. Então, eu ainda vou ter uma célula mais ineficiente do que se eu tivesse só uma elevaçãozinha ali normal de espécies reativas de oxigênio, por exemplo. Nesse cenário, se eu tenho mecanismos de proteção, se eu tenho mitocôndrias ineficientes, uma série de mitocôndrias entrando em autofagia, o que eu posso esperar desse ambiente? Eu não tenho essa relação da saúde. Se eu parto do princípio de que as minhas mitocôndrias, elas são fundamentais para a manutenção da minha saúde, e elas não estão saudáveis,
Vocês concordam que eu vou acabar contribuindo para todo esse cenário agressor e, principalmente, não só esse cenário agressor, mas para que esse envelhecimento, esse processo de senescência, ele aconteça não só com mais intensidade, mas eu ainda não consigo reparar esse processo, eu não consigo frear, eu não consigo mitigar esses mecanismos associados ao processo de senescência. Então, a gente fica ali num ciclo vicioso. A minha senescência causa, o meu processo exacerbado de senescência, ele causa uma disfunção mitocondrial que aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, e este cenário também aumenta o meu processo de senescência. Então, em algum momento, as coisas não vão dar muito certo, concordo? E qual é o impacto disso, pensando no metabolismo, pensando nesse paciente, né? Nessa pessoa que vai bater ali na nossa porta? A gente tem uma mitocôndria disfuncional, então, consequentemente, eu não produzo energia de uma maneira eficiente. Então, as queixas de fadiga, por exemplo, elas podem estar muito associadas a esse processo. Eu tenho alteração em processos metabólicos que acontecem nessa mitocôndria, então, o próprio ciclo de Krebs, da minha época, ciclo de Krebs, hoje, agora eu vou contar para vocês, vocês não sabem, é ciclo do ácido cítrico. É o TCA, mas eu aprendi como ciclo de Krebs. A gente tem aqui processos de beta-oxidação, então, por exemplo, aquele idoso um pouco mais acima do peso, aquele idoso que não consegue perder peso, pode ser uma mitocôndria disfuncional. Se eu tenho uma mitocôndria que ela não está funcionando adequadamente, eu não consigo oxidar a gordura de uma maneira eficiente. Se eu não consigo oxidar de uma maneira eficiente, eu acabo estocando. E vale lembrar que a nossa produção de energia, ela vem de carboidratos e lipídios. Então, às vezes essa fadiga, às vezes essa queixa de uma certa apatia, ela tem a ver com essa disfunção mitocondrial, mas nem sempre os carboidratos são as respostas. Às vezes é uma disfunção nesse metabolismo lipídico que está associado a essa disfunção mitocondrial. Então, aqui a gente vai abrindo, como eu comentei, esse leque de opções, lógico que não é uma tarefa fácil, mas de nem sempre é proteína, né? Aquela coisa que o idoso nem sempre precisa de proteína, que às vezes ele está sarcopênico, então ele tem ali uma baixa massa muscular, ele tem uma baixa porcentagem de gordura corporal por uma disfunção mitocondrial, por exemplo, e um impacto dessa disfunção mitocondrial está no metabolismo lipídico. A gente tem, como eu já comentei anteriormente, essa produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio. Essa presença exacerbada de espécies reativas de oxigênio vão lesar o DNA da minha célula. Eu tenho um ambiente mais propenso ao desenvolvimento de doenças oncológicas. Eu tenho proteínas de sinalização que são super importantes sendo danificadas nesse ambiente. Eu tenho um prejuízo na cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, a gente tem todo esse processo de metabolização e produção de ATP sendo prejudicada. E aí vocês imaginem, eu tenho uma mitocôndria que não está fazendo energia. O que eu espero desse músculo quando eu for avaliar uma sarcopenia? O processo de mitofagia, que é essa seleção de mitocôndrias. Então, vejam que o ambiente metabólico nesse cenário já não é nem um pouco favorável, nem um pouco tranquilo de manejar. E aí, só para mais uma vez validar de que toda essa disfunção mitocondrial, hoje, ela já é muito bem estabelecida quando se associa a diversas doenças. Então, eu acho que eu estou aqui na frente, vamos mudar aqui de lado. Então, eu trouxe essa imagem justamente para a gente ver que essas disfunções mitocondriais, esses desequilíbrios que acontecem a nível celular, ali na nossa mitocôndria, elas estão, de fato, relacionadas a uma série de doenças que são comuns na nossa prática clínica, que são comuns nos nossos idosos. Problemas cardíacos, o próprio declínio cognitivo, o Parkinson, a gente tem questões musculares importantes, questões motoras e sensoriais, anemia. Então, às vezes, de onde vem essa anemia que a gente não consegue sanar, a gente não consegue descobrir? Nem sempre a anemia é falta de ferro, fica a dica da Nutri. Então, esse slide é mais para validar que a gente precisa olhar a gente precisa olhar além da proteína no nosso paciente, além da questão proteica na saúde do nosso idoso.
E vejam que interessante, como acho que a conclusão da aula é de que a mitocôndria é culpada. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem, ela é super recente, de um artigo que saiu semana passada na Cell, que fala dos hallmarks da idade. E vejam que cadê o meu? Muitos dos desequilíbrios que acontecem dentro da mitocôndria ou que são acarretados pela disfunção mitocondrial, elas se correlacionam com os hallmarks na idade. Então, aquela coisa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se eu tenho uma alteração, uma estabilidade genômica, eu tenho quem que causou essa estabilidade? Foi a minha mitocôndria? Foi realmente um processo de deteriorização da idade? A própria senescência celular, que eu comentei anteriormente, a minha mitocôndria, essa mitocôndria disfuncional, ela alimenta a minha senescência, a minha senescência alimenta essa disfunção mitocondrial. Como trabalhar com isso? Como compreender isso? Né? Então, aqui a gente tem esse ciclo vicioso, que eu acho que é um dos maiores desafios da nutrição no idoso. É entender onde eu preciso agir de uma maneira que esse ciclo vicioso ele se interrompa. Onde faz mais sentido? Onde será que esse desequilíbrio ele nasceu? E aí, dando o exemplo da sarcopenia, que é o que eu trouxe, que é o que eu tenho tentado usar de exemplo, vejam que interessante. A gente tem aqui a representação de um músculo de um adulto saudável. E aqui a representação de um músculo de um idoso. Tá vendo as mitocôndrias? Olha, a mitocôndria, além delas estarem em um número menor, elas são disfuncionais, elas não têm aquela configuração bonitinha de mitocôndria de feijãozinho. Elas têm dificuldade de se comportarem na sua naturalidade, na sua essência, na sua função. E aqui, mais uma vez, gráficos de tempo. A gente gosta bastante de gráficos de tempo. A gente tem aqui um gráfico que relaciona a idade com alguns processos. Então, vamos só pensar aqui, ó, na massa muscular e na força. Consequentemente, conforme a idade avança, eu tenho um declínio dessa função e dessa massa muscular. Vejam que interessante, a disfunção mitocondrial. Conforme a idade avança, a minha disfunção mitocondrial, ela aumenta. Então, será que, quando eu tenho um idoso sarcopênico, proteína suplementar, aumentar a carga da dieta, será que é só isso? Será que essa é a minha resposta? Será que realmente essa sarcopenia, ela se resume a uma melhora, a uma suplementação? Será que esse é o olhar que a gente tem que ter? E a minha resposta é nem sempre. Por que nem sempre? Essa imagem, para mim que sou nutricionista, ela é muito bonita. Por que ela é muito bonita? Vejam a diversidade de nutrientes que são fundamentais para que eu tenha uma mitocôndria funcionando, para que a minha homeostase mitocondrial, ela faça sentido, ela esteja presente no meu indivíduo. Então, do que adianta eu pedir para o meu idoso comer mais proteína se ele não come o tomate, o licopeno, se ele não come a uva, que também tem compostos bioativos, como, por exemplo, o resveratrol. O que adianta eu pedir para esse indivíduo sarcopênico comer mais proteína se ele não chupa uma laranja, se ele não toma um suco de laranja, se ele não come abacate, se ele não se expõe ao sol? Então, aqui, a mensagem é exatamente essa. O que pode estar faltando? Onde eu posso melhorar a nutrição desse indivíduo a ponto de eu otimizar de eu melhorar essa função mitocondrial e, consequentemente, dessa mitocôndria mais saudável, eu conseguir recuperar esse músculo? Tem inúmeras oportunidades aqui. E aí a gente chega, de fato, na nutrição, né? Não que não tenha chegado até agora, mas aqui a gente consegue ver a nutrição com um outro olhar, uma outra perspectiva. Qual que é o impacto da minha nutrição nesse processo de envelhecimento?
A gente já sabe que o processo de envelhecimento ele é contínuo e inevitável, todos nós sabemos, e que esse processo ele vem acompanhado de alterações bioquímicas, fisiológicas, composição corporal, e, consequentemente, isso vai impactar no estado nutricional e na qualidade de vida desse idoso. A gente sabe disso. Mas eu sei, ou eu entendo como é que esses nutrientes eles estão chegando para o meu idoso, como é que essa composição nutricional, como é que essa alimentação, esse dia a dia, ele está chegando nesse corpo, como é que esse corpo está recebendo esses nutrientes. Então, vamos conversar um pouquinho disso antes de verdade chegar lá na nutrição de novo. A gente tem um marcador, né? Hoje ele é considerado, na verdade, hoje não, né? Ele já era considerado um hallmark da idade, que é essa desregulação na absorção de nutrientes, né? De uma tradução bem simples, né? Ao pé da letra. Mas o que isso aqui realmente quer dizer? Se eu tenho uma alteração na disponibilidade de nutrientes, ou até mesmo na composição da alimentação desse idoso, vocês concordam que o meu organismo ele vai responder de maneiras diferentes? E aqui eu destaco 4 principais vias que podem ser alteradas por essa composição, por essa alteração na disponibilidade e, eventualmente, até na composição da dieta. E por que essas vias elas são tão importantes? Porque elas têm como principal regulador os nutrientes. Então, se eu não tenho nutrientes ou tenho em quantidades insuficientes, eu vou ter um impacto direto nessas rotas metabólicas. E qual é o verdadeiro impacto disso? Como é que isso acontece antes de chegar lá na minha via final? É através da alimentação, como eu comentei. Quando eu tenho um indivíduo, quando eu tenho um corpo, um idoso que está seguindo a dieta bonitinha, que vocês perguntam e ele fala que tem uma alimentação balanceada, ou seja, em outras palavras, ele tem uma alimentação que tem bastante fibra, ele come proteína em quantidade adequada, ele come gordura de boas fontes, ele não come industrializados. Quando ele tem esse balanço nutricional, o que acontece? Esse corpo, ele recebe esses macronutrientes, ele transforma esses macronutrientes em nutrientes, é meio redundante isso, né? Em ácidos graxos, glicose, aminoácidos, então a gente quebra, a gente metaboliza esse macronutriente. Aqui a gente tem a digestão das fibras, que é muito importante no idoso, muito importante para o idoso, e depois eu vou focar especificamente nesse consumo de fibras. Se eu tenho este processo de metabolização chegando em uma quantidade e em uma qualidade adequada, eu vou ter um intestino saudável. O meu intestino saudável, ele tem a capacidade de pegar esses nutrientes e distribuir para funções que são fundamentais para a manutenção da saúde. Então, eu vou fazer muco no meu intestino, no meu estômago, eu vou ter uma resposta imunológica adequada, eu vou ter um controle inflamatório adequado, eu vou produzir citocinas pró e anti-inflamatórias em quantidades e em momentos específicos da maneira correta. Eu vou fazer dessas fibras aqui a síntese de ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais, por exemplo, para a saúde cognitiva. Eu vou fazer síntese de vitaminas. E neste cenário, neste ambiente homeostático, eu vou conseguir transpor isso do meu intestino para a minha circulação. E se está na minha circulação, eu tenho um ambiente sistêmico mais equilibrado, eu tenho um ambiente sistêmico mais saudável. Então, isso é importante, porque tudo isso trabalha em conjunto justamente para a gente manter a homeostase. E a homeostase sistêmica, ela está relacionada à saúde. A diminuição no desenvolvimento de doenças, ela está relacionada ao bom controle, se eventualmente eu pego uma gripe, se eu tenho uma infecção, o meu organismo ele vai ter a capacidade de lidar com esses impactos de uma maneira saudável e equilibrada.
diferente de um idoso ou diferente de qualquer ser humano que se alimente de uma maneira não saudável ou desequilibrada. Quando a gente tem uma dieta pobre em fibras, quando a gente tem uma dieta rica em proteína animal, quando a gente come industrializados, essa característica, esse padrão alimentar, ele vai me gerar faltas e excessos. Ele vai me gerar falta, por exemplo, de nutrientes como a vitamina D e excesso, por exemplo, de gordura saturada. E isso vai comprometer todo o meu processo de metabolização e utilização desses nutrientes que eu comentei anteriormente. Eu vou ter muita proteína, por exemplo, de origem animal para fazer digestão, para quebrar. Essas proteínas de origem animal, elas têm na sua composição aminoácidos específicos, como, por exemplo, a metionina, a cisteína, aminoácidos aromáticos. Quando esses aminoácidos eles entram em contato com a minha microbiota, com o meu intestino, eu vou ter um desgaste enorme para fermentar, para metabolizar essas proteínas. E vejam que interessante, para metabolizar proteína especificamente de origem animal, a gente precisa de um perfil bacteriano específico. Não é qualquer bactéria que fermenta, que metaboliza a proteína. Quando eu tenho um excesso no consumo dessas fontes de proteína, nesse consumo de origem animal, eu mudo a composição da minha microbiota na tentativa de conseguir metabolizar tudo que eu consumo. E essa saída da homeostase em perfil de bactérias, ela gera um perfil mais patogênico. Bactérias do tipo gram-negativa, elas têm uma afinidade por essa metabolização proteica, e, consequentemente, eu acabo mudando um perfil e eu favoreço um ambiente disbiótico, eu tenho uma alteração de composição e de quantidade de bactérias ali no meu intestino. Nesse cenário, vocês concordam que o meu intestino ele não está mais saudável. E se ele não está mais saudável, eu estou inflamando, eu estou produzindo amônia como consequência da metabolização dessas proteínas. Eu não tenho fibra nenhuma, então eu não tenho ácido graxo de cadeia curta, eu não faço síntese de vitaminas. O meu intestino, ele se torna um ambiente de pior qualidade. As minhas células intestinais, elas não são mais saudáveis. Se elas não são mais saudáveis, o que chega no meu sistema? O que cai na minha corrente? Nada de bom. E aí eu mantenho um quadro, eu acabo desenvolvendo um quadro de inflamação crônica, porque constantemente, a cada refeição, eu tenho um desbalanço, o meu intestino ele já não está em equilíbrio e eu vou liberando a cada refeição no meu sistema, componentes inflamatórios, gordura saturada, metabólitos que podem favorecer, por exemplo, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como o TMA, que é convertido posteriormente em TMAL. Então, eu preciso desse metabolismo funcionando bem. Eu preciso que esse nutriente que eu estou consumindo, além dele ser bom e útil, que ele chegue na minha célula e desempenhe o papel dele de maneira adequada. E eu preciso dessa pré-organização metabólica para que isso aconteça de fato. Então, quando eu falo em desregulação na sensibilidade de nutrientes no paciente idoso, como um hallmark, eu preciso entender esse processo, eu preciso entender o que esse corpo está fazendo com esses nutrientes, com essa refeição. Senão, não faz sentido eu trabalhar em estratégias alimentares ou suplementares, nem entender o que está acontecendo. Então, esse slide ele é mais na tentativa de exemplificar essa nutrição. Eu tenho um equilíbrio alimentar, eu consigo produzir energia de maneira eficiente, eu distribuo os metabólitos, eu distribuo esses nutrientes nos seus devidos lugares e, consequentemente, eu tenho cofatores para que esse metabolismo funcione de uma maneira adequada. Isso aqui, estando em equilíbrio, eu tenho homeostase, eu tenho um quadro mais associado à saúde. De maneira diferente, quando eu tenho uma alimentação desequilibrada, eu tenho metabólitos, eu tenho nutrientes sendo disponibilizados em quantidades diferentes, desproporcionais. Eu não estou consumindo nutrientes essenciais para que as minhas rotas metabólicas elas aconteçam em equilíbrio e, consequentemente, eu abro aqui uma janela de oportunidade para que as doenças se instalem.
E além delas se instalarem, eu não vou ter a capacidade de resolução, porque eu não tenho um corpo preparado para isso. Entendem? Conseguem visualizar essa diferença? Faz sentido na cabeça de vocês? E não só isso, eu posso fazer essa mesma comparação com o indivíduo saudável, mas o envelhecimento, ele traz consigo algumas características que dificultam essa entrega, que fazem essa entrega ser menos eficiente. E aí é exatamente aqui que a gente chega naquelas 4 vias que eu comentei anteriormente. Por exemplo, eu tenho o eixo insulina IGF-1 sendo desregulado no indivíduo mais idoso, e a consequência disso é uma série de alterações intracelulares de vias de sinalização, como, por exemplo, alteração em fator de transcrição da via FOXO. Via FOXO, ela tem, por exemplo, um papel importante na indução de apoptose, nessa coisa de eliminar células que não estão mais efetivas, que não estão mais funcionantes. A própria via emitória é uma via que responde à presença de nutrientes, e daqui, além de outros fatores, a gente tem uma rede anabólica muito interessante e muito importante para o idoso acontecendo. Então, se eu falo de um idoso sarcopênico, será que essa via do emitório ela está sendo ativada de maneira exacerbada? Será que ela não está sendo ativada? O consumo alimentar do meu paciente, ele está chegando aqui na via emitória e ele está usando qual nutriente para ativar? Como que isso está acontecendo? Então, impactos aqui nessa via também podem causar desequilíbrios importantes na saúde do idoso. A gente tem as sirtuínas aqui também desenvolvendo um papel muito importante, principalmente na resposta ao estresse. Se eu comentei anteriormente que o envelhecimento é um processo de estresse, consequentemente, se eu não tiver sirtuínas eficientes, eu não consigo combater, eu não consigo mitigar esse estresse, eu não consigo manter esse equilíbrio, esse indivíduo em homeostase. E aqui a gente também tem, de um outro ponto, a via MPK. Via MPK, ela é um pouco antagonista à via mTOR. Aquele indivíduo, aquele paciente mais magro, aquele paciente que tem um quadro de inapetência, aquele indivíduo que não consegue ganhar peso, pode ter um desequilíbrio na via do MPK. A via do MPK, ela é ativada principalmente nesses ambientes de estresse. E esse ambiente de estresse, ele pode estar relacionado à má nutrição. Então, é importante também a gente, talvez, tentar entender o que pode estar acontecendo, qual é a causa, qual é a consequência dos pontos nutricionais que esse indivíduo está trazendo para a gente em consulta. Só para pontuar mais uma vez que todo esse desequilíbrio alimentar, essa entrega de nutrientes, essas rotas que vão ser exacerbadas, essas rotas que não vão entrar, que não vão ser ativadas de maneira adequada, elas vão impactar, por exemplo, no funcionamento do retículo endoplasmático, elas vão aumentar o estresse oxidativo, elas vão trazer mais disfunção mitocondrial. Então, vejam que independente do cenário, independente do mecanismo que eu estou abordando, a gente tem características comuns. A gente tem mecanismos celulares sinérgicos e semelhantes acontecendo, e a gente precisa olhar para eles com mais atenção. Além disso, além dessa questão de entrega de nutrientes, além dessa questão de consumo alimentar equilibrado e desequilibrado, eu tenho a microbiota desse indivíduo idoso. E por que a microbiota ela é importante? Eu comentei um pouquinho nos slides anteriores, mas o que chama atenção aqui? Eu achei essa imagem bem esclarecedora. A gente tem aqui o acompanhamento do desenvolvimento de um ser humano e o que a gente pode notar. Conforme a gente vai envelhecendo, vejam que o número de bacteroides ele cresce e o número de firmicutes diminui. Eu tenho um balanço, eu tenho uma troca ao longo da vida das espécies de bactérias comensais que habitam o intestino. Não só isso. Conforme a gente cresce e a gente envelhece, a gente tem um período
ótimo aqui de diversidade de bactérias, e a partir do envelhecimento, ali no start do envelhecimento, a gente começa a ter uma redução nessa diversidade da microbiota. E qual é o impacto dessa redução e dessa troca de bactérias comensais no intestino? É exatamente a disbiose. Vejam que eu tenho muito mais bactérias patogênicas do que bactérias comensais. E se eu tenho bactérias patogênicas, eu favoreço o desenvolvimento de uma série de outras doenças e até doenças que a gente já viu por conta de disfunção mitocondrial, por conta de senescência celular exacerbada. Então, é importante olhar para a saúde desse intestino e observar e cogitar a possibilidade de que a causa de algumas queixas, elas estejam associadas a esse desequilíbrio, a esse ambiente disbiótico. Então, isso é tão importante que nessa revisão que não é essa referência dessa imagem. Isso é tão importante que agora, na última revisão dos hallmarks da idade, que saiu semana passada na CEL, eles incluíram a disbiose. Então, a gente precisa olhar para isso, porque o avançar da idade está relacionado a mudanças nessa composição intestinal, e o ambiente em que esse indivíduo está, a alimentação desse indivíduo, ela também vai impactar nessa microbiota. Então, eu tenho gatilhos que podem favorecer, por exemplo, o desenvolvimento de doenças, fomentar a presença de bactérias patogênicas, a inflamação. Se eu tenho um intestino em equilíbrio ou em disbiose, a minha inflamação ela vai responder de uma maneira proporcional. Se eu tenho um indivíduo mais frágil, por exemplo, essa minha microbiota ela está relacionada com isso. Então, a gente precisa compreender qual é o papel dessa bactéria, qual é o papel desse intestino nesse cenário. Como o paciente ele está se comportando. Como que eu posso modificar isso? Um dos principais, antes de eu chegar nesse meu ponto, aqui eu trouxe para vocês 2 estudos. Esse aqui é um estudo, ele não é um estudo tão recente, ele é um estudo de 2016, mas eles avaliaram a composição da microbiota intestinal dos indivíduos idosos e compararam com controles saudáveis. E eles observaram que as mudanças relacionadas à idade, quando eles olharam essa composição de bactérias, ela estava relacionada com fragilidade, pioras não, né? Associada ao maior declínio cognitivo, depressão e inflamação. Então, vejam como essa mudança ela é importante. Às vezes, esse indivíduo está começando a apresentar um certo quadro de depressão, querendo ficar mais prostrado, talvez o intestino seja uma opção que a gente possa trabalhar. Outro exemplo é de como a nossa alimentação ela tem a capacidade, através desse eixo intestino-cérebro, de modificar as respostas que acontecem no nosso comportamento, por exemplo. Então, um exemplo disso é exatamente essa questão do consumo excessivo de proteínas de origem animal. Quando eu tenho um maior consumo de proteínas de origem animal, eu tenho um ambiente intestinal mais disbiótico, mais inflamado, mais permissivo para que bactérias patogênicas elas cheguem no meu sistema. Uma consequência disso, por exemplo, como eu falei anteriormente, é a produção de amônia. A amônia é um nutriente, um metabólito que é muito esperto e ele ultrapassa a barreira hematoencefálica. E uma vez no nosso cérebro, ele pode causar muitos problemas, inclusive ansiedade e depressão. Então, será que a gente não pode ter um olhar além quando a gente pega um paciente que está um pouco mais triste? Nesse cenário, a gente tem mais uma vez uma via de mão dupla. Porque um dos principais fatores que modulam a minha microbiota é a minha alimentação. Ao mesmo tempo que a minha alimentação modula o meu microbioma também pode modular a minha resposta fisiológica.
Então, eu tenho uma janela de oportunidade de melhorar esse intestino e melhorar a saúde desse idoso de uma maneira única e com estratégias que podem, muitas vezes, serem simples e baratas. E aí, vamos conversar disso. Mas, antes de eu chegar em estratégia, o que eu preciso fazer com esse idoso, o que eu preciso sugerir na alimentação desse idoso, eu preciso compreender isso aqui. O meu idoso, o meu processo de envelhecimento, naturalmente, ele vem acompanhado com deficiências, com redução de eficiência metabólica. Principalmente no trato gastrodigestório desse paciente. O que eu posso esperar de um idoso quando ele passa comigo? Eu posso esperar que ele tenha alteração de peristalse, eu posso esperar que ele tenha ou hiper ou hipocloridria, então ele vai vir com queixas digestórias importantes, ele vai vir com redução de enzima digestiva, ele vai vir com uma menor produção de muco, consequentemente o sistema imunológico ele muda conforme a minha síntese de muco, eu vou ter ali uma motilidade intestinal mais lenta, eu vou ter uma série de outros fatores associados à idade, eu vou ter uma série de outros fatores relacionados à condição de vida desse indivíduo. Isso aqui faz diferença. Porque se eu já espero, se eu já sei que isso pode estar relacionado à situação do meu indivíduo, se eu já sei, por exemplo, que é um paciente que não consegue comer proteína de origem animal e ele precisa, não só origem animal, se ele precisa comer mais proteína, mas ele fala que não consegue, que passa mal. Será que eu não posso abrir mão de uma estratégia que use enzimas digestivas, que estimule as enzimas digestivas? Será que eu não tenho algo que eu possa suplementar? Eu tenho que adiantar algumas estratégias que podem auxiliar nesse processo e, consequentemente, eu consigo melhorar a saúde desse idoso. Então, nesse sentido, só para fechar essa questão de importância da microbiota, dessa característica intestinal, que nada mais é do que um dos primeiros locais onde a comida passa, a gente tem aqui, esse aqui é um gráfico que eu achei bem bonito, apesar dele parecer bem complexo, que conforme a gente avança na idade, o nosso perfil de bactérias muda, e conforme o nosso perfil de bactérias muda, associado a diversos fatores externos, extrínsecos, a gente tem aqui o desenvolvimento de uma série de doenças acontecendo. A gente tem alterações no nervo vago, a gente pode desenvolver uma doença inflamatória intestinal, tem questões hepáticas importantes, questões pulmonares e neurológicas. Então, a gente precisa olhar para isso também. É muito importante a saúde intestinal desse idoso. Então, neste cenário, o meu estilo de vida, e especificamente a alimentação desse paciente, ela tem essa capacidade de modular para o bem ou modular para o mal. E aí a gente consegue, se a coisa não está indo muito bem, trabalhar como uma ferramenta muito preciosa nesse cenário. Só para exemplificar, eu estou olhando aqui o meu tempo para não passar muito. A gente tem a ideia, aqui, literalmente, só para exemplificar mesmo, a dieta mediterrânea e o consumo de vegetais, modulando, por exemplo, positivamente, né, no caso, doenças cardiovasculares e a resistência à insulina. Então, essas estratégias, elas fazem diferença. A gente consegue verificar dentro de um cenário complexo de interações e de vias metabólicas o resultado disso. Eu consigo trabalhar com a minha alimentação de uma maneira extremamente importante. E o porquê o intestino, ele acaba sendo esse porta-voz, o porquê que ele acaba tendo essa importância? Porque hoje a gente tem o intestino como o maior comunicador, me fugiu a palavra, como o maior comunicador entre os nossos órgãos. Eu tenho o eixo intestino-cérebro, eu tenho o eixo intestino-fígado, eu tenho o eixo intestino-coração, eu tenho o eixo intestino-músculo. Se o meu intestino não vai bem, eu tenho um quadro de inflamação exacerbado, eu tenho um sistema imunológico que se desenvolve de uma maneira mais precária, eu vou ter impactos em diversos setores. E é importante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente tem a inflamação associada à idade. Além da alimentação, o processo de inflamação, ele é concomitante ao envelhecimento.
conforme eu envelheço, eu inflamo mais, né, que é o inflammaging. Então, eu preciso compreender melhor esse cenário para trabalhar com estratégias mais assertivas diante do paciente, diante das queixas que ele aparece. E o porquê que o inflammaging ele é tão importante? Porque ele está ele está presente nessa questão de distribuição e entrega de nutrientes, ele está presente na disfunção mitocondrial, ele está presente na senescência celular, ele altera toda a comunicação intracelular, ele fomenta a disbiose. Então, é literalmente todas as questões envolvidas no processo de envelhecimento nada mais são do que um gatilho para a inflamação perpetuar, para a inflamação continuar e a gente ter a inflamação crônica de baixo grau, que é tão falada em diversos cenários. Qual é o problema disso? Está inflamado, mas a inflamação, ela precisa acontecer no seu tempo e ela precisa desacontecer no seu tempo. A inflamação, ela acontece quando a gente tem um agente agressor. Eu resolvo essa inflamação, eu neutralizo esse agente agressor, eu preciso voltar à homeostase. E é exatamente o oposto que acontece. A cada refeição, a cada ano, a cada novo diagnóstico, eu fomento essa inflamação. E chega num momento em que o nosso corpo, ele começa a identificar esta inflamação exacerbada como algo normal. E ele passa a ser tolerante. A gente tolera a inflamação, a gente não resolve mais, a gente não luta mais. E se eu não luto contra essa inflamação, o que vai acontecer? Todas as doenças que a gente já mencionou, que a gente já viu, que vocês se deparam na clínica todos os dias, elas estão aí. Então, a partir do momento que o meu corpo não luta mais, e eu não fomento, eu não dou nutrientes, eu não dou substratos para que essa inflamação ela aconteça, a gente vai tolerar e a cada dia vai ficar mais difícil da gente resolver isso. E é exatamente essa complexidade e essa interação e comunicação com todos esses cenários que faz do idoso um indivíduo complexo e fantástico. Aprendi isso com o Dr. Ivan, ele que me introduziu nesse mundo. E aqui, essa imagem que eu comentei com vocês, dos novos hallmarks da idade. Tem toda a questão genética, claro, mas o que eu quero destacar é a disbiose, a inflamação crônica, a senescência celular, disfunção mitocondrial e essa desregulação na presença de nutrientes. Toda a minha fala, ela se baseou nisso, e vejam como elas se comunicaram em diversos momentos, em diversas situações. Além disso, tem todas as questões clínicas do paciente, que é idoso, que a gente já sabe, que é do dia a dia. Então, é complexo eu associar isso com isso. Desculpem, o meu papel agora é trazer para vocês ideias de como modular isso, de como otimizar essa nutrição, de como, eu acho que a ideia era trazer um pensamento a mais para esse processo complexo intracelular que acontece, para propor uma modificação dietética ou uma suplementação. Nesse cenário, quando a gente pensa em rotina, em programação alimentar, em dieta, a dieta mediterrânea ela tem sido muito bem explorada no cenário da idade. Por que eu digo isso? Esse aqui é um representativo da ideia, da pirâmide da dieta mediterrânea, dos constituintes da dieta mediterrânea. E a gente tem aqui na sua base a questão do ser ativo. Eu acho isso fundamental para a manutenção da saúde, inclusive para a saúde do idoso. A gente tem aqui as fibras e os carboidratos desempenhando ali um papel que está mais lado a lado, junto com gorduras boas, principalmente o azeite, que é uma coisa que um outro assunto, é um assunto à parte. A gente tem aqui as principais fontes proteicas vindo da carne branca, né, vindo dos peixes, por exemplo, que inclusive são fontes de ômega 3, que são maravilhosos para a saúde.
A gente tem aqui, posteriormente, as proteínas animal não, né? Os lácteos, os ovos e a carne de frango, por exemplo, e, por último, os doces e a carne vermelha. Além disso, a gente tem a dosezinha de vinho, porque somos filhos de Deus, e a manutenção da hidratação. Então, essa composição, ela é uma composição que tem sido muito explorada e muito bem vista, principalmente com efeitos relacionados a declínio cognitivo, ao desenvolvimento de doenças neurológicas. É um caminho muito interessante, apesar de ter algumas nuances que a gente pode explorar em outros momentos. E o porquê que ela tem sido tão bem quista pela comunidade científica, porque ela tem sido tão explorada? Porque a sua composição alimentar possui uma série de nutrientes que são fundamentais para a manutenção das vias metabólicas que estão associadas à saúde. Simples assim. Além disso, existem nutrientes que eu posso, por exemplo, direcionar especificamente para uma determinada circunstância, uma determinada função. Então, quando eu penso em questões de trato gastrointestinal, eu posso prescrever enzimas digestivas, partindo do princípio de que o indivíduo idoso já tem menos enzimas digestivas disponíveis. Eu posso prescrever, posso utilizar polissacarídeos que produzem muco para melhorar essa questão intestinal, por exemplo. Às vezes eles têm muita diarreia. É um caminho. As fibras são de fundamental importância por muitos motivos, mas 2 deles que eu gostaria de destacar é essa questão de fazer ácidos graxos de cadeia curta que vão auxiliar em mecanismos de saciedade, por exemplo. Mas existe hoje um caminho que os ácidos graxos de cadeia curta fazem, que estimulam a síntese de músculo, que fazem manutenção de massa muscular. Então, mais uma vez, tá sarcopênico, proteína, às vezes não, às vezes é fibra. Depois eu posso demandar o artigo para vocês verem, é bem legal. Então, as fibras, elas têm um papel muito importante nessa saúde do idoso, além da manutenção de carga glicêmica, e aí vai. A gente tem, por exemplo, e eu acho que isso é muito comum, né? O chá de espinheira santa, a carqueja, idoso gosta de um negócio desse, né? De uma coisa mais natural. E isso tem evidência de que funciona, de que ajuda, de que auxilia. Então, é uma maneira que a gente tem, às vezes, de respeitar essa carga que eles trazem e também de administrar um efeito que a gente quer ali trabalhar, modular na melhoria da digestão, redução dessa questão, desse sintoma de, eu fico empanturrado. É um caminho. A gente tem, para o fígado especificamente, alguns nutrientes que vão auxiliar no processo de detoxificação, que vão proteger esse fígado, que vão dar um respiro para esse fígado, principalmente quando o paciente toma muito medicamento. Então, às vezes, a gente precisa cuidar, dar um carinho para esse fígado, e a gente tem diversas maneiras de fazer isso, não só como suplementação, mas como fomos alimentares, de vitamina E, vitamina C. A quercetina, por exemplo, está na maçã, na cebola. Então, são coisas que a gente pode estimular esse paciente a consumir também. O próprio músculo, a gente tem uma série de coisas que são úteis e que podem fazer sentido num contexto alimentar e suplementar, desde o colágeno, do whey, da vitamina C, o próprio uso de nucleotídeos, que é uma coisa que às vezes a gente pode partir mão, a gente pode lançar mão. Paciente muito desnutrido, caquético, nucleotídeo é uma ótima estratégia para recuperar, magnésio, vitamina D, a biotina, o HMB, enfim, existem uma série de nutrientes que também podem apoiar essa manutenção muscular, antioxidantes, anti-inflamatórios, e daqui vai. Depois, se vocês quiserem, eu compartilhá-lo com vocês, para vocês terem essa listinha, não é problema nenhum. Mas a gente tem muita coisa que a gente pode usar via suplemento, via alimentar, que podem auxiliar esses diferentes caminhos, essas diferentes rotas metabólicas que, no final, vão culminar numa resposta sistêmica. E aqui, essa imagem é só para assustar vocês de que a nutrição, ela também é complexa no mesmo nível que o desenvolvimento da idade, desenvolvimento do envelhecimento.
Aqui, esses quadradinhos são nutrientes, quadradinho não, retângulos, né? São nutrientes. E veja que cada nutriente tem a capacidade de atuar numa via metabólica específica que vai culminar numa resposta específica. Então, às vezes, eu quero, por exemplo, aqui, vamos usar o NRF2. NRF2 é um fator de transcrição que estimula vias antioxidantes. Olha o tanto de nutriente antioxidante que eu posso usar especificamente pensando nessa ativação. Se eu uso, vamos dar um exemplo aqui, o ácido elágico está em frutas vermelhas. Eu peço para o paciente comer mais frutas vermelhas, jabuticaba, que é uma fruta nativa, né? É comum. Peço para ele comer mais jabuticaba, eu tenho uma ação antioxidante muito importante. Eu tenho uma modulação dessa via que é muito importante. A curcumina vai inibir NF-κB, NF-κB vai inibir inflamação. Então, também posso lançar mão de pensar o que eu preciso, onde eu quero atingir, qual que é o meu alvo, para poder estimular o meu paciente a consumir ou suplementar algum nutriente específico nesse sentido, né? Trouxe aqui para vocês, mas já estou finalizando, tá, gente? Porque já passei um pouquinho. Aqui é um exemplo de um cardápio que eu fiz para um paciente que é comum, meu e do Dr. Ivan, onde a gente mantém aqui o leite com café, que é uma coisa mais comfort, né? A gente tem que respeitar isso também. Um pãozinho de aveia que eu ensino os pacientes a fazerem no micro-ondas, com um queijo, uma fruta mais uma fibra. No lanche da manhã tem um suquinho que a gente pode incluir o whey, por exemplo, pensando no paciente que precisa melhorar um aporte, pensando no gengibre anti-inflamatório, a pimenta aqui também tem um caráter anti-inflamatório. Então, eu consigo fazer uma receitinha para estimular alguns processos que estão no meu objetivo no meu objetivo terapêutico. No almoço, a gente tem o arroz, a lentilha ao invés do feijão, por uma questão de digestibilidade, por exemplo, ela fermenta menos. A carne vermelha com purê de mandioquinha, os legumes, a salada crua, se for o caso, o lanche da tarde, um mingau de aveia com leite vegetal, banana, canela, anti-inflamatório. Canela é um excelente nutriente para melhorar controle glicêmico, por exemplo. E no jantar uma coisa um pouco mais leve, um soufflé de legumes, um macarrão, um frango com molho para dar essa questão de não ficar seco, que é importante para o idoso, essa questão de palatabilidade tem que ser respeitada, e um espinafre refogado. Vejam que aqui não tem nada cru, porque à noite o processo de digestão ele está mais lento. Então, aqui eu preciso dar coisas muito pré-digeridas. Aquela coisa da sopa que o idoso tem também faz um certo sentido, pensando em digestibilidade, pensando em melhorar aspectos que possam incomodá-lo nesse sentido. E aqui eu trouxe para vocês o que a gente, um pedacinho do que tem de disponível pensando em suplementação. A gente tem um colágeno que tem foco em saúde óssea, a gente tem um colágeno que tem tanto tipo 1 quanto tipo 2, tem proteína vegetal, proteína vegetal no sentido de vegana, tem whey sem sabor, então isso é importante, porque o idoso precisa exatamente essa questão de palatabilidade, mas o gosto é doce, não sei, não tem sabor, é mais fácil de incorporar. A suplementação de fibras, por exemplo, o próprio ômega 3, que é fundamental, e às vezes a gente nunca a gente atinge pela alimentação, é muito difícil. A clorela e espirulina, que são excelentes nutrientes para detoxificação e anti-inflamatório. Aqui alguns nutrientes para sistema imune, metabolismo energético, né, com a enzima Q10, pacientes que tomam estatina, que também comum, é importante dar com a enzima Q10. A cúrcuma isolada, esse isocrisp são bolinhas de arroz, como se fossem flocos de arroz, mas é de verdade, né? Esse aqui é mais legal. Ele tem uma carga proteica interessante. Se o idoso não tiver problema de mastigação, ele pode colocar isso no iogurte, dá uma crocância. É uma opção diferente que a gente tem de aumentar a carga proteica, sem depender de, por exemplo, o whey e a própria fonte alimentar. E aqui também alguns suplementos que juntam fibras com outros compostos para o sistema imune, astaxantina para o fígado.
Esse aqui também esse Inflaminos é processo de detoxificação, antioxidante, tem uma composição interessante nesse sentido. Então, vejam que a gente tem uma gama de opções, dependendo da condição do paciente, a gente pode lançar mão delas, e a gente ainda tem a opção de prescrever algumas coisas. Então, eu trouxe para vocês aqui 5 exemplos que eu uso ou já usei, que é prescrever enzima digestiva. O Imunel é o nucleotídeo, né? Então, se o paciente estiver bem debilitado, é uma opção. Alguns nutrientes que auxiliam no desenvolvimento cognitivo, a questão da saúde hepática, a questão da saúde intestinal, produtor de muco, esse aqui é um anti-inflamatório intestinal. Existem muitas opções, não só alimentares, mas suplementares. E aí a gente, conforme o paciente vai se apresentando, a gente vai formulando essas estratégias para tentar ajudar da melhor maneira possível na saúde desse indivíduo. Desculpem, passei 10 minutos do horário, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma, e obrigado por ficarem até o final, e qualquer dúvida, eu estou super à disposição de vocês.